Eu tô numa luta tremenda pra ver se o bispo Diego, ele não tá aí não, né? Bom, aí agora quem não vai querer mais que ele seja sou eu, ele não tá aqui na igreja. Quem não conhece o bispo Luciano, acostumado a humilhar seus pastores, mas só que dessa vez a coisa está piorando. Muitos pastores e bispos estão deixando seu ministério, estão declarando que não mais ficará debaixo da proteção e das igrejas dele, porque só há problemas, só está acontecendo cobranças, aluguéis atrasados, e quem não sabe que isso está acontecendo em todos os lugares. Mas aqui vou deixar para vocês alguns áudios dos seus pastores, dos seus bispos, deixando bem claro que não mais ficará à frente do seu ministério, estão abandonando as suas igrejas, porque não tem mais como, esse povo só quer saber de dinheiro, e eles deixam bem claro nos áudios. Agora imagine pessoas que estão debaixo da cobertura desses pastores, do pastor Luciano, debaixo dos seus cuidados, estão deixando, imagina o cuidado que ele tem à frente da igreja. Eu vou deixar esse vídeo para vocês, da humilhação que ele fez em um dos seus pastores, e logo depois você vai acompanhar o áudio. Mas se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe aqui o nosso trabalho. Eu tô numa luta tremenda pra ver se o bispo Diego, ele não tá aí não, né? Bom, aí agora quem não vai querer mais que ele seja sou eu, ele não tá aqui na igreja, não tá na igreja. Eu já falei que tem que assistir o culto. O que vocês ficam fazendo aí dentro? Hã? Você falou que tá com calor, por isso você tava ali. O povo aqui não tá sentindo calor, não? Então dê exemplo, rapaz. Dê exemplo. Pode voltar pro seu lugar. Bom, tá resolvido, a bronca já foi dada. Já falei. Quem aqui tá com calor? Então por que o pastor quer ficar no ar-condicionado? Se você tinha voto, acabou de perder. O meu perdeu, só se você orar muito. O deles foi o bispo. Olá amigos, boa tarde, tudo bem? Fala aqui é o Bispo Quirino. Eu estive por 4 meses na igreja Unida Deus Proverá, e eu pude ver ali coisas que me surpreenderam, né? Assim, não foi surpresa para mim, porque os amigos que passaram pela igreja Deus Proverá, do bispo Luciano Neves, já me posicionaram e me passaram como era, como funcionava toda a administração, né, e a liturgia ali da igreja. Eu ingressei pelo Rio de Janeiro e ali eu ajudei o bispo Luciano, como o bispo Sebastião, a pastora Marisa. Estive ali por um tempo, voluntariamente, como voluntário. Eu tive o convite e entrei para ser integral, integral. E fiquei ali um mês, na sede ali já como um bispo integral da igreja. Não tive apoio, não tive nenhum tipo de apoio financeiro, nem nada, só promessas. Até que eu fui transferido para o Espírito Santo, para assumir o Estado do Espírito Santo. Cheguei lá em Vila Velha, né? Uma igreja cheia de problemas, cheia de escândalos, derrubada, com menos de 7 pessoas. Meu primeiro domingo lá deu 5 pessoas, se eu não me falha a memória. E ali nós fomos trabalhando, sem mídia, o programa de televisão não pegava lá, porque a Band lá, o bispo estava na Band na época, e a Band lá nesse horário era Universal que usava. Um galpão, né? Um galpão, tinha lá, graças a Deus, uma cozinha, um banheiro e tudo mais, mas não tinha nenhuma estrutura para receber um pastor, um bispo, seja lá quem for. E ali eu fiquei por 40 dias, né? Morando ali, né, dormindo ali no galpão, sem estrutura, mas me submeti por amor à obra e tudo mais. Quando fechou ali o mês, eu fui cobrado, né, a igreja, quando eu assumi a igreja do pastor, né, ele tinha já um bom tempo que estava ali, e a igreja estava dando ali um valor ali de 3 mil, pouquinho, né? Não tinha ninguém, praticamente 9 pessoas. E a gente pegou e fez ali o trabalho, começamos ali, só tinha 2 cultos por semana, domingo de manhã, 8 horas da manhã, e na terça, 8 horas da manhã, que dava 4 pessoas. Ninguém conhecia a igreja, né? Sem mídia, sem nada, né? Enfim. E com 30 dias, eu tive a surpresa de indagarem a mesma coisa que fizeram com o Sebastião. Que eu não cresci, que não sei o quê, como se um mês desse para você dar resultado num trabalho, e principalmente sem mídia, sem igreja ser conhecida. Resumo da ópera. Uma grande palhaçada. Então assim, eu não tenho o que falar da igreja, como eu sempre falei, eu não tenho o que falar da igreja mundial, que eu passei na igreja mundial, né? Admiro o apóstolo Valdemiro, sempre me tratou com muito carinho, me tratou bem, né? Eu me desliguei por motivos próprios. Agora, da igreja Unida Deus Proverá, bispo Luciano, eu me desliguei porque eu vi que realmente ali não tem critério, não existe, como eu posso dizer, respeito pelas pessoas, pelos pregadores, pelos pastores que estão ali, né? Não há um mínimo de consideração, não há um mínimo de respeito, e muito menos com o povo, porque é o povo que sustenta a obra, é o povo que dá o seu melhor, que deposita o seu dízimo, as suas ofertas. Mas assim, a gente percebe que há uma ganância muito grande, uma vontade muito grande de se arrecadar e não valorizar aqueles que trabalham. Sinceramente, eu não tenho nada contra o bispo Luciano, nem contra a pastora Marisa, não tenho, até porque eu entrei de própria vontade, eu tenho, graças a Deus, eu tenho minha empresa, tenho meu trabalho aqui fora, só que eu vi que realmente não vale a pena você se dedicar num lugar, tá, que não tem respeito pelas pessoas.
bispo. Quando eu fui pro Espírito Santo, eu fui jogado lá, entendeu? Não tinha, ninguém nunca me ligou. O bispo Luciano, com todo respeito, por ele ser o líder, e eu estava à frente de um estado, ele nunca me ligou, ele nunca falou comigo para saber como eu estava, o que estava precisando, como estava, assim, eu não tinha nenhum contato dele, como eu não tenho até hoje, né? Então, assim, fui para lá, assumi o estado, uma igreja que não tinha nada, uma responsabilidade alta, e eu sem condições, sem recurso, jogado de qualquer maneira e sendo cobrado por uma coisa que não tinha lógica. Como você assume um lugar em 30 dias, eles querem resposta, quer que você mostre, quer que você cresça, que você faça o absurdo. Eu poderia ter pego dinheiro meu, eu poderia ter pego um empréstimo, eu poderia ter pego dinheiro da minha empresa e ter colocado lá para mostrar, mas assim, eu não estou mais nessa fase, não preciso provar nada para ninguém. Então, um lugar que você não tem tempo para trabalhar, que você não tem tempo para poder resolver a situação, principalmente que a igreja, toda igreja que você vai, da igreja da Unida Deus Proverá, tá cheia de BO, aluguel atrasado, como lá no Espírito Santo, o proprietário em cima de mim, e eu falava para ele, amigo, como que eu vou pagar 8 mil reais aqui para você está com 3 aluguéis aqui atrasados, se eu cheguei ontem e a igreja tem 10 pessoas? Então, assim, infelizmente, tudo isso que o bispo Sebastião, que o bispo Roberto Damasio falou e outros que saíram falar, é a realidade da igreja hoje. Bispo Luciano, quando eu me encantei com a sua igreja, quando eu me encantei com o seu trabalho, eu vi realmente algo de Deus, tá? Eu lembro que quando eu fui na unção do abraço aí, que o senhor me deu um abraço, quando eu assisti na televisão, eu chorei muito, eu me emocionei, porque o senhor resgatou em mim a vontade de pregar, mas infelizmente, bispo, eu não sei qual é o seu pensamento, eu não sei qual é a sua ideia, o que o senhor pensa, qual é a sua intenção, porque quem conhece o coração é só Deus, mas eu digo que o senhor deveria refletir, porque com tão pouco tempo, veja quantos bispos e pastores já entraram aí, já saíram, e questionando e falando a mesma coisa. Será que realmente a intenção do Senhor, da sua digníssima esposa, é pregar o Evangelho? Ou será que vocês estão brincando com a palavra de Deus, ou brincando com Deus? Só entenda uma coisa, que tudo isso um dia será cobrado. E não é do outro lado não, tá? É aqui. Precisamos entender e pregar a palavra requer de nós um compromisso verdadeiro, que é o que não acontece. Eu não vi isso nessa igreja. Tanto que eu saí com o dinheiro que eu investi, de viagens, de quinzenas que ficaram para trás, e o que eu fiquei sabendo é o seguinte, ele saiu, então não tem direito a receber nada. Eu não estava preocupado com dinheiro. Eu estava aí para pregar a palavra, para ajudar o povo, para exercer o meu chamado. Mas infelizmente não foi possível por conta da administração. Eu gostaria muito, bispo, que o senhor e a sua esposa descesse, mas descesse de verdade, que se humilhassem, que chegassem perante a Deus, se é que vocês creem que Deus existe, né? E pedisse perdão e recomeçasse, e jogasse fora toda essa vaidade, todo esse orgulho, toda essa arrogância. Começou tudo isso. Desde quando eu estava em Santo Tomé e Príncipe, eu tinha um projeto de Deus na minha vida. E em Santo Tomé e Príncipe ainda, eu comecei a ter um contato. Eu já tinha uma amizade com o bispo Luciano Neves muito tempo. E aí, preste atenção para vocês entenderem. E eu tinha esse projeto de fundar um trabalho e começar a dar sequência a esse trabalho em Santo Tomé e Príncipe. Então o bispo Luciano Neves, juntamente com o bispo Elcio, que vocês conheceram também, a gente começou a fazer live ou videoconferência, planejando a Igreja Unida Deus Proverá. Havia um planejamento, nós fazíamos live constante. E naquilo que o bispo Luciano Neves passava para a gente, ele dizia assim, olha, esse projeto é um projeto único e exclusivamente de reino, de salvação, de plano de eternidade. E as mulheres, tanto a minha mulher como a mulher do senhor, bispo Evaldo, a mulher, a esposa do bispo Elcio, elas não terão voz ativa no sentido ministerial, porque Deus deu o ministério para o homem, não foi para a mulher. E aí eu disse, tudo bem, então vamos seguir em frente, vamos montar o projeto e vamos tocar a obra de Deus. Vim para o Brasil, me ajuntei ao bispo Luciano e depois ele me enviou ali para o estado do Rio de Janeiro, onde eu comecei o trabalho no Rio de Janeiro. Eu estou explicando isso para vocês, porque muita gente no Facebook me pergunta, bispo, o senhor não está mais na Igreja Unida Deus Proverá? Muita gente me pergunta. Então eu estou lhe explicando detalhadamente para você entender. Isso é o básico, por cima eu estou lhe explicando. Eu estou lhe explicando por cima. Vim de Santo Tomé e Príncipe para o Brasil, fiquei com o bispo Luciano em São Paulo, o bispo Elcio e o bispo Paulo. Depois ele me enviou para o estado do Rio de Janeiro para poder iniciar o trabalho ali no Rio de Janeiro. Fui com toda alegria, iniciei o trabalho no Rio de Janeiro. E depois de 2 meses, ele me chamou e falou assim, tu vai para Angola, iniciar o trabalho em Angola. Tudo bem. Fui para Angola, pelo Ministério Igreja Unida Deus Proverá. Quando eu cheguei em Angola, ele me deu $1.000 para poder viajar para Angola. Gente, $1.000 em Angola não dá para nada. Eu fiquei 1 semana no hotel e não tinha casa para mim ficar, não tinha um ambiente para mim ficar.
eu e minha esposa. Quando você viaja sozinho, gente, é uma coisa. Quando você viaja com a esposa, gente, a sua esposa é a sua metade, a sua parte frágil da situação. Então, lá em Angola, preste muita atenção para você entender isso. A gente foi deixado de lado. A gente foi tipo abandonado em Angola. E eu passei 3 meses em Angola, praticamente vivendo dependente de uma senhora que nos abrigou na casa dela. A senhora deu a casa do fundo dela para a gente ficar. Uma senhora por nome de Manuela. Essa senhora muito carinhosa, levava para nós o alimento, porque muitas das vezes a gente não tinha dinheiro nem para se alimentar lá em Angola. E a igreja, eu não vou falar a Igreja Unida, Deus proverá. O Luciano Neves, o bispo Luciano Neves, abandonou a gente lá. Deixou a gente lá em Angola. E não mandava o valor nem para alugar o salão, nem para poder alugar uma casa para a gente ficar. E tudo isso eu fui fazendo uma junção, e fui questionando, fui perguntando para Deus, Deus, como é que um líder trata alguém que veio para um país fazer a tua obra desse jeito? Como é que um líder trata alguém que está à tua disposição para fazer a obra e que veio para um país desconhecido desse jeito? Aí, meu caro, aquilo começou a entristecer muito o meu coração, por circunstância do descaso que tanto o bispo Luciano Neves como a pastora Marisa estava fazendo comigo e com a minha esposa ali em Luanda. E os pastores de Luanda, gente, pessoas, olha, todos eles, o carinho que eles tiveram por a gente, o pastor Joel, o pastor Feliciano, o pastor Nilton, os pastores ali arrumaram um lugar para me ficar. E aí eu tomei a decisão e disse assim para a pastora, havia o casamento do meu filho, eu tomei a decisão e disse, pastora, vamos voltar para o Brasil e eu não vou ficar mais nesse ministério. A pastora falou, eu não quero nem saber mais disso aqui, porque isso aqui para mim não é obra de Deus. Bispo, bom dia. Eu vou lhe ser sincero com o senhor. Como eu nunca fui até hoje. O senhor me mandou para Santo Amaro. Eu cresci em Santo Amaro. Eu cresci na Universal. Cresci na Mundial. Pode perguntar ao apóstolo lá. Então, o senhor me tirou Santo Amaro para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro dava 38 mil. Vocês me trocaram do Rio de Janeiro de forma injusta. Rio de Janeiro foi colocado lá o que nunca foi colocado. Tá? Mas o senhor uma vez falou pro Diego que eu estava acabando com a igreja. A igreja, que é muito bom onde o senhor vai, o senhor tem mito, o senhor acha que o senhor arrebenta, o senhor cresce. Tá? Vocês me mandaram para Brasília, eu peguei Brasília com 20 pessoas em Brasília. E Brasília é ilusória, só tem 2 empresárias que seguram aqui essa igreja. Vocês não pagaram o aluguel de setembro. A maior arrecadação de Brasília foi minha. Tirando aquela que o senhor vem aqui. E quando eu cheguei aqui, mesmo com a Israela, ainda fiz 2 domingos aqui, foi 28. No outro mês foi 29 mil. Mês de outubro, choveu todo santo dia na igreja. E outra empresária estava na Europa, outra estava doente. Então ninguém vai me chamar de fraco, de derrotado, porque eu nunca fui. Agora, o senhor vai conhecer, o senhor quer conhecer aquele bispo Sebastião de Almeida? O senhor vai conhecer ele hoje, agora. Eu desafio vocês. Vocês vão conhecer a minha fé. Eu estou com problemas de documento para resolver em Portugal, documento meu vencido. Estou aqui dando o meu melhor, vocês não pagam aluguel, não pagam bosta nenhuma. Estou com 4 quinzenas minhas atrasadas, 4. Eu tenho um saldo aqui, que eu vou fazer prestação de conta hoje para vocês, tá? O Leandro se desligou ontem da igreja, vou ter que pagar a quinzena dele, paguei uma quinzena, outra vai fazer. Vou fazer um relatório para vocês, estou com um saldo da igreja aqui. Não sei qual é o valor, vou fazer esse relatório, vou mandar para vocês. Só que é o seguinte, eu quero que me paguem 4 quinzenas minhas. Ou então, vocês vão conhecer a fé do bispo Sebastião de Almeida. Eu não vou falar bispo. Vocês vão conhecer a fé do Sebastião de Almeida. Ninguém me desafia, ninguém me chama de fraco. Eu vou provar para vocês. Que fracos são vocês. Vocês querem resultado rápido? Então vocês vão ter resultado rápido. E detalhe, eu estou com meu ex-sogro em cima da minha cabeça porque vocês não pagam ele. Eu estou com meus amigos advogados, que emprestou 200 mil reais para a igreja e vocês não pagam ele. Tá? Mas vocês têm 5 carros, o senhor mora numa cobertura, tá? Então não vem me falar de crescer, não. Porque pedir dinheiro emprestado, botar na televisão, diz que cresce, isso não vale nada. Então eu vou provar para vocês. Esse Sebastião que vocês falam que não cresce, então vem me desafiar. Eu estou desafiando agora. E estou desafiando. E se quiser mandar, manda homem mesmo. Homem para Brasília, homem. Manda homem. Porque não manda moleque, não. Manda homem. E só saio daqui com todas as minhas quinzenas em dia. Ou então, ninguém vem para aqui. Sua mãe me chamou de macaco fresco. Falou que eu não queria morar naquele apartamento na frente. Ouvindo a história da Marisa. Eu engoli isso. Fui chamado de macaco fresco. Engoli isso porque eu sou educado. Agora, dizer que eu não cresço, para crescer tem que ter condições. Isso mexeu com o meu brilho.
Então o senhor vai me conhecer agora. Já se viu uma mulher preta como eu me chamar macaco fresco. Entendeu? Pergunta lá. Os obreiros são testemunhas, porque eu não queria morar naquele apartamento na frente. Mentira! A Marisa alugou aquele apartamento, desde logo o começo ela pediu para colocar seu nome, o nome dela. Então eu sou um cara inteligente, sei muito bem que aquilo que foi alugado não era para mim. Tá? Não era para mim. Então eu não sou otário.